Dê uma boa noite aí a seu irmão. Deus é bom. Para quem não veio nos cultos anteriores, nós estamos numa série de ensino sobre batismo no Espírito Santo e oração em línguas. E hoje é a 4ª série. Não sei se vai dar tempo de terminar hoje. Acredito que não. Mas se não der, nós estendemos mais um pouquinho. Porque eu prefiro ir falando devagarzinho para entrar clareza no nosso coração para que a gente possa entender a palavra. Amém? Do que falar com pressa. Eu queria bem rapidinho chamar Bruno. Eu acredito que eu não apresentei Bruno e Lucas, não, no domingo. Queria chamar Bruno e Lucas bem rapidinho. Nós vamos orar por eles. Bruno e Lucas foram separados para serem treinados para serem ministros do Evangelho. Amém? E nós vamos estar apresentando eles e orando eles. Já estão no grupo e vão começar a ser treinados também. Estenda a mão para cá. Vocês podem virar para mim e o pessoal estenda a mão para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida de Bruno e de Lucas, Senhor. Está começando uma nova etapa na vida deles, Pai. De crescimento, Pai, de sabedoria espiritual. Nós profetizamos, nós declaramos muito avanço, Pai. E que a unção do Seu Espírito repouse sobre a vida deles. Que o dom que está neles, Pai, sejam despertados com mais intensidade, mais amor e mais fervor. No nome de Jesus, cobrimos ele em oração, repreendemos todo o laço do inimigo, todo o levante de Satanás e declaramos caindo por terra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Será fácil e leve. Pode aplaudir pela vida deles? Pode voltar. Só lembrando aqui que o pessoal que está visitando pela primeira vez, e eu acredito que é a segunda, porque domingo a gente não fez isso, no final do culto, eu queria que Diego e Deise vão direcionar vocês para uma sala de recepção, para vocês receberem uma lembrancinha lá em cima, tá bom? Pessoal que se levantou, que estão vindo pela primeira e segunda vez, que não for lá conhecer essa sala, vão receber uma lembrancinha. No final do culto, não vai embora, que o pastor Diego mais Deise vai estar conduzindo vocês, trazer uma lembrancinha e fazer uma oração e abençoar a vida de vocês. Amém? Outra coisa também, antes de eu começar a ensinar aqui, eu queria bater um papozinho aqui, 5 minutinhos com o irmão Neilson. Vem aqui, por favor, irmão Neilson. Pega Neilson de surpresa, né? Não programei, não disse nada a ele, né? Não falei nada para ele. Irmão Neilson é evangelista, viu? Também é ministro, está sendo treinado e líder do Verbo no Lar. Hoje eu tive o prazer de tomar um café lá na casa dele, não foi, irmão Neilson? Isso. Um tempo precioso. Amém. E ele falou algo que eu achei interessante. E eu disse, rapaz, seria bom a gente falar um pouco disso lá na igreja. Porque às vezes tem pessoa que não tem entendimento. E eu já me programando para hoje de noite, eu disse, não vou dizer a ele não, que ele vai querer se programar e talvez não dê certo. Vou deixar ser na hora. Mas, irmão Neilson, antes de se converter, ele era espírita. Não é verdade, irmão Neilson? Isso, era assim. E eu sei que posso ter pessoas aqui que possam até pender um pouquinho para o lado espírita, ou não ter nem entendimento do que é o espiritismo. E ele foi de uma das seitas espíritas mais pesadas, não foi? Como era o nome da seita? Era do Vale do Amanhecer, Brasília. É conhecido, acho praticamente no Brasil todo. Como era o nome mesmo? Vale do Amanhecer. Vale do Amanhecer. E eu perguntei a Neilson como era mais ou menos que funcionava lá, né? Como ele fez parte, ele sabia de dentro o que era. E perguntei lá se ele citou, né? Eu perguntei como era, porque eles recebem entidades são demônios, viu? Se transfiguram, né, por anjo de luz. Fala um pouquinho mais ou menos como era. Bom, o Vale do Amanhecer é o seguinte, é uma organização que eles têm, que eles recebem espírito, né, que
vamos dizer assim, para o catolicismo existe santo, tudo, e já lá não, existe caboclo, existe, como se diz assim, uma autoridade maior para eles, que é o tal de seta branca, né? Que é um índio. No caso, são tudo demônios. Tudo demônios, né? Se passa assim, eles não vão dizer que é demônios, porque para eles não é, né? Para eles não é. Não é. Na mente justamente. deles. Exatamente. Então, assim, é um espiritismo que faz caridade, que tem curas lá, entendeu? Agora, assim, tudo enganação, né? Usa textos bíblicos. Usa texto bíblico demais mesmo, usa a Bíblia, né? Muitas pessoas que vão para lá são curadas, mas tudo isso tem um troco, né? E volta. Neil, quando as pessoas tem muitas, às vezes acontece de alguém perder um ente querido, não é assim? E vai lá para querer ouvir nessa pessoa que já morreu. Isso é verdade? Como é que isso acontece? Não, é verdade, isso aí é verdade. Mas é a pessoa ou é um demônio que... Demônio. Demônios. Ele se incorpora mesmo na pessoa, é? Incorpora, a voz muda. Muda a voz e tudo. A pessoa não fica em si. É possesso, né? Uma possessão, né? No Processo, caso, eles né? acham que é o quê? O espírito de uma pessoa que morreu. Geralmente incorpora primeiro o caboclo, né? Que é um demônio, né? Assim, todos são demônios, mas para eles o caboclo é como se fosse um pai de santo, vou dizer assim, né? Que já foi uma pessoa antepassada, que era um índio ou alguma coisa do tipo, né? Que eles acham, creem também na questão da reencarnação, né? Eles acreditam na reencarnação. E assim, na verdade Reencarnação, para quem não sabe, é quando a pessoa, na crença deles, que morre, depois vai reencarnar e vai nascer outra pessoa. Parece que eles creem que pode nascer até um animal, né? Não, se eu não me engano. Pode ser. Eles creem. Estou errado ou é assim mesmo? Não, é assim mesmo. E para eles também é assim, existe um só que na Bíblia não ensina isso, viu, irmão? Não. Também existe também o outro lado da vida, assim, que eles creem que quem morre vai para um lugar como se fosse um paraíso, algo do tipo, né? Mas tudo é tudo questão de enganação. Não crê no inferno, eles. Não crê no inferno. Não crê. Na verdade, para essas pessoas que ainda não têm um pouco de entendimento, o que tu poderia dar um conselho para elas hoje aqui? Bom, eu vou bater uma coisa forte. A minha família toda foi espiritismo, eu também, mas todos hoje são para a glória de Deus, né? Inclusive, perdeu um irmão, foi um demônio que conseguiu ceifar a vida dele, não foi? Foi, exatamente. Eu tinha um irmão que Tabira, o que era de delegado, de juiz, prefeito, tudo acompanhava ele lá, ele morreu no espiritismo, né? Ele usava muito a Bíblia. Resultado, ele morreu com CA, né? Uma situação triste mesmo, né? Nem com mãe ele falava, morreu sem falar com mãe praticamente, porque mãe era cristã. Mas assim, ele foi enganado. A gente tentou ministrar a palavra para ele, ele não aceitava, né? Incorporava demônios nele. E assim, o que eu aconselho é o seguinte, gente. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Eu estava falando para a Meire hoje, chamei ela lá para a varanda, agora à tarde vendo o sol se pondo, e disse, olha Meire, olha para cima, a gente vai muito mais alto do que isso. Olha para baixo que você vai ver as coisas terrenas. Sabe? A gente está num mundo de passagem. O que eu aconselho é não se iludir que o diabo ele engana. O diabo, ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem tanto poder que ele tentou tirar o reino de Deus. Né? E ele pode se configurar em qualquer pessoa. Ele pode se configurar num santo, até em anjo, qualquer coisa que você imaginar. Ele tem poder. Não duvide do poder de Satanás. Sabe por quê? Porque ele tentou tomar o reino de Deus. Agora você pode ter certeza de uma coisa, que Deus é sobre todas as coisas. Que no céu e na terra todo joelho se dobra, embaixo da terra todo joelho se dobra diante de um Deus vivo, um Deus poderoso. E o diabo, ele sabe que ele é perdedor. Ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que para onde ele vai, e ele quer tragar todas as pessoas enganando. Então não se iluda com o espiritismo, que não existe, gente, não existe. Eu sou prova viva do que aconteceu e hoje eu sou prova viva do poder que há em mim. Amém? Interessante que Neilson morava em Itabira. A mãe dele é de lá, né? A família é de lá. Isso.
E Neilson passou também por um casamento destruído, não foi? Exatamente. E Neilson, nós nos conhecemos há muitos anos, da época de trabalho. Preste atenção aqui, ó. E nessa época, Neilson buscou refúgio. Nós nos encontramos lá em cima da casa que eu morava, onde é Marcione. Isso. Tivemos um momento lá, a gente sentou no terraço, coloquei uma mesa, fomos tomar um café ou foi um chá, não foi? Foi um chazinho. Tu lembra? Foi, lembro. Rapaz, a unção caiu sobre as nossas vidas, que eu disse, rapaz, o que é isso? A unção nos consumindo. E daquele dia diante, Neilson renovou a fé dele com o Senhor, não foi? Exatamente, foi sim. Neilson passou a vir de Itabira para Itapetim para congregar conosco de moto. Amém. Às vezes tem pessoas, né, Neilson, que dentro da cidade, não vou não porque eu estou cansado. É verdade. Bênção do céu. Amém. Então, graças a Deus, foi liberto do espiritismo. Foi liberto, para a glória de Deus. Pelo contrário, o pessoal vinha, Benito, foi um dos primeiros amigos que aceitou Jesus, falava para mim, eu ria dele, que é isso, não existe. Eu andava com um crucifixo do seta branca, como se diz, mas através de Benito foi batendo em mim, foi entrando, depois minha mãe se converteu primeiro e minha mãe levou toda a família. Só teve um irmão meu que não morreu em Cristo. Perdi 2 irmãos, um morreu sem Cristo, não posso julgar também, porque no dia que ele morreu foi ministrada a palavra para ele, pode ser que o coração, alcançado, né? Mas o segundo morreu também de CA, mas o que eu acho mais incrível, quer dizer, o segundo não, o primeiro irmão meu que faleceu, o que eu achei mais incrível é porque ele morreu de CA, não tinha conhecimento da cura divina. 2 anos antes dele falecer, ele estava subindo em cima dos postes e tentando se matar, né? Bibi, ele correu, passou 3 dias sumido, o pessoal, ele pegava um copo de vidro e quebrava tudo e engolia os vidros. Você tem ideia como que o diabo era? E o pastor tirou ele de cima do poste, ele desceu de cima do poste. Sobrou para o pastor. Orou nele, ele aceitou Jesus. Morreu com CA, mas foi salvo. E outra coisa, ele passou 8 meses, a igreja, todo mundo doando, fazer doação, porque o tratamento dele foi muito dinheiro. Ele passou a noite todinha já debilitado. Se você visse, ele só tinha os ossos. Estava acamado, mas nesse dia, um dia antes dele morrer, uma noite antes, ele criou forças, através do poder de Deus, porque ele já estava morto na cama, mas ele se levantou, passou a noite de joelho orando, e quando foi 8 horas da manhã, Deus levou ele. Amém. Ninguém, naturalmente, quem visse, disse, de onde veio essa força para ele se levantar e passar a noite de joelho? Glória a Deus. Mas ele foi do Vale do Amanhecer também, se converteu e partiu com Cristo. Amém. Queria agradecer ao irmão Neilson, permaneça firme. Sim, ele casou com a bênção. Amém. Fique de pé a bênção dele ali, ó. Dá a salva de palmas para ele. Estão morando em Itapetim. E eu acredito que nós somos a mesma idade, né? Se não for parecido. E ele disse que eu sou pai na fé dele. Sim. Glória a Deus. Obrigado, Neilson. Amém? Também aqui outra coisa, como a gente está dentro de uma série sobre oração em línguas, deixa eu mostrar 2 livros que vai te ajudar bastante. Depois, se você quiser passar ali no workshop, Língua depois do dia de Pentecostes. É extraordinário esse livro para você entender sobre oração em línguas. A Bíblia diz que quem ora em língua fala mistérios com Deus. Então, através desse livro, vai abrir muito seu entendimento. E o outro livro, sem ter um entendimento melhor do Espírito Santo, você pode ler esse aqui, o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito sobre nós. Amém? O Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, recebemos ele dentro de nós, e existe o Espírito Santo com a unção sobre nós, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas, para operar milagres e fazer muitas coisas para a glória do Senhor. Amém? Por favor, Valéria. Eu queria chamar também João Paulo. João Paulo teve 2 experiências. João Paulo foi batizado com o Espírito Santo. E é muito importante, irmão, preste atenção.
a gente recebeu o batismo do Espírito Santo, que é uma nova experiência depois do novo nascimento. Amém? Novo nascimento é uma experiência interior, quando o Espírito Santo faz morada dentro de nós. Amém? E nos torna uma nova criatura, nos dando o direito de herdar o reino de Deus, a salvação eterna. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento do poder de Deus espiritual sobre a vida da pessoa. E depois que a pessoa é batizada, que recebe o poder de Deus, ela passa a praticar a oração em línguas. Chamamos línguas estranhas, que a mente não entende, mas em espírito fala mistérios com Deus. Quando passamos a praticar a oração em línguas, coisas começam a acontecer sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Amém? João Paulo passou a praticar a oração em línguas e eu pedi para ele contar uma experiência dele. Ele vai resumir duas bem rápido, por causa da prática da oração em línguas, de bênção que ele recebeu. Amém. Graça e paz, pessoal. Eu sei que às vezes o pastor está ministrando nessa série de oração em línguas. Talvez ele não dê para ele passar tudo, porque o tempo é curto, mas eu queria te incentivar a você ler o livro que ele mostrou, Línguas depois do dia de Pentecoste. Eu vou começar a ler esse livro pela 4ª vez já, foi um livro que me impactou, mas fica como uma atividade para você. E hoje está completando 5 anos que eu me converti. E com poucos dias que eu me converti, eu comecei a orar em línguas. Para quem não conhece, eu comecei a vir para a igreja por causa da oração em línguas, foi algo que me impactou e eu decidi orar em línguas. E eu tinha um desejo, antes de vir para a igreja, eu tinha assistido alguns vídeos sobre a oração em línguas. Eu sabia que quando você ora em línguas, a unção na sua vida aumenta. Tem muitos benefícios, mas um desses foi o que me chamou a atenção. E eu comecei a praticar. Orar em línguas. Eu me lembro que nesse período eu não trabalhava. Eu me dediquei à obra. Então eu passei 8 meses trancado no quarto. E eu começava a orar de 10 da noite e até 6 da manhã. E foi o momento que eu tive mais experiência com Deus. E uma delas que me chamou a atenção foi no sítio, o cantinho. O profeta Neto e a irmã Cida estavam lá. Tinha uma moça que estava, eu não me lembro se era com pedra na vesícula ou era no rins. E eu comecei a ministrar lá. E eu perguntei quem estava sentindo alguma coisa, alguma dor. E ela veio para que eu pudesse orar nela. Quando eu pus as mãos sobre elas, ela se manifestou. A gente, no nome de Jesus, expulsou o mal. Eu comecei a declarar cura na vida dela. E no outro dia ela mandou o testemunho para o profeta Neto, dizendo que estava curada e não estava sentindo mais nada. E o outro foi lá no início, logo quando eu me converti. Eu tenho um sobrinho, parte de mãe, ele mora numa cidade distante daqui. E ele é homossexual. E quando ele disse que ia para a minha casa, eu não aceitei. Eu falando com Deus, eu disse, ele vai entrar, mas você vai ficar no lado de fora, Satanás. E eu me lembro que ele chegou, eu saí, fui resolver umas coisas na rua. E quando eu voltei, eu me tranquei no quarto. Eu acho que era de 9 horas da manhã. E saí umas 5 horas da tarde, orando em línguas. E quando eu passei por ele, eu dei um tiro. Eu fiz, ei! Aí ele caiu no sofá. Aí quando ele caiu, eu pensei que era brincando, né? Eu dei um tiro, o pessoal conhece. E ele caiu no sofá. E eu achei que ele era brincando, né? Ele se levantou atordoado. Aí eu entendi o que era, eu não queria expulsar para não constranger ele. Ele se levantou meio atordoado e no outro dia da mesma forma. Eu também passei um período no meu quarto trancado e ele estava na sala. Quando eu passei por ele, ele caiu de novo. Passei perto dele. Então isso é real, irmão. Eu acho que foi. Para vocês entenderem, quando ele diz ele caiu, é porque existia uma influência de um demônio nele. Entendeu? Não significa, porque às vezes as pessoas aqui às vezes caem com a unção. Qualquer dia desse eu vou ensinar novamente sobre cair na unção. É bíblico. Às vezes a pessoa cai com a unção, porque a glória e o poder é tão grande que a nossa perna não aguenta, esmorece mesmo. E cai ali, recebendo bênção do Senhor. Porque se a unção vem, nós estamos sendo abençoados. Amém? Pessoas são curadas, renovadas, milagres acontecem.
Agora, nesse caso, ele caiu por causa de uma influência maligna na vida dele. Aí você pergunta, mas por que ele caiu? Porque o demônio que estava nele não aguentou a presença do Espírito Santo, né? E por que João Paulo ficou energizado com a presença do Espírito Santo? Por quê? Porque ele passou muito tempo orando em línguas. Quanto mais nós oramos em línguas, mais nós nos enchemos do poder de Deus. Amém? Então, se eu fosse parar aqui para falar de quantos milagres as pessoas receberam por causa da unção, é muito, irmão. Eu me lembrei da irmã Neide que contou de Maria, de Gilvã. Tu pode entregar o microfone bem rapidinho, mas fica aí, viu? Não fique nervoso não. Viu? Aquela vez que ela foi curada? Sim, encoste um pouquinho. Que o pastor estava orando e... Eu não me lembrava desse testemunho. E eu fui lá e parece que era um caroço que ela tinha, se eu não me engano. Ela disse que era um caroço abaixo do umbigo dela. Sim. Aí o pastor disse que o Senhor estava... Ela caiu e o pastor disse assim, que o Espírito Santo de Deus estava fazendo uma cirurgia nela. Né? Aí o pastor disse assim, eu vou mandar o Espírito Santo tirar a anestesia que está nela. Aí quando tirou, ela começou a gritar e gemer. Aí o pastor disse assim, que em nome de Jesus que a anestesia voltasse, né? Ela ficou sem sentir dor de novo. Aí com muito tempo eu vi ela. Eu disse, irmã, me diga uma coisa, aquele que a irmã tinha um caroço que a irmã disse que tinha no pé da barriga, que o pastor disse que o Espírito Santo estava fazendo cirurgia em você, ela disse, eu não me lembro. Mas não tem mais o caroço aqui, mas não. Tá, mas ela não se lembrava, nem o pastor glória lembrava. a Deus. Dá um glória a Deus, igreja. Vamos pegar lá. Isso é por causa do poder de Deus. Da mesma forma, eu passo muito tempo orando em línguas. E por causa dessa oração em línguas, né, ele foi energizado e aquele demônio estava naquele rapaz não aguentou. Vai complementar? Só uma parte engraçada. Minha irmã está de prova ali. Até hoje, quando ele disse que vai lá para casa, eu disse, vem, tu dorme comigo. Ele disse, Deus me livre. Então, pratique, irmão. Tem algumas pessoas que ficam agoniadas. E quando eu começar a praticar, com quanto tempo vai ter resultado? Aí eu te pergunto, qual é a intensidade que você está dando? Certo? Então, pratique. Algumas pessoas, não, mas eu não tenho um costume, eu começo a orar 2, 3 minutos, eu paro. No livro que o pastor indicou ali, Smith e Wigglesworth diz assim, comece orando na carne e termine no espírito. É verdade. Então você vai começar orando sem vontade, mas com pouco tempo é verdade. Você vai se encher. Amém? Aí eu pergunto, será que eu ia estar gastando tanto tempo falando de um assunto, tentando convencer as pessoas a orar em línguas, se não funcionasse? Entendeu? Tem igrejas que não acreditam no batismo do Espírito Santo. Crê só na experiência inicial, que é o novo nascimento. Mas o batismo sobre tem igreja que não acredita. Respeito, se não acredita, nós devemos respeitar. Mas se eles chegassem para mim e dissessem assim, não, esse negócio não existe, eu digo, rapaz, tu chegou tarde demais. Porque a questão, irmão, que além de nós termos a base bíblica, nós temos, como é que podemos dizer, o testemunho. A vida, as coisas acontecendo. Entendeu? Aí talvez diga, não, pastor, mas o Senhor passou a falar. Não, eu sempre falei de oração em língua, desde o tempo da Filadélfia. É verdade ou não é? Nunca deixei de falar sobre oração em línguas. Aí as pessoas perguntam, porque hoje, graças a Deus, é difícil ver um demônio manifestado aqui dentro. É ou não é? Porque as pessoas foram libertas pela palavra. Não é? Mas, na época, era o demônio manifestando em cima do demônio. E por que manifestar todo demônio? Oração em língua, irmão. Olha, a oração em línguas é uma coisa extraordinária. Se é uma ferramenta que eu nunca vou parar de falar sobre oração em línguas. Porque eu sei da importância da oração em línguas. Quando eu vou ministrar aqui, quando eu subo para ministrar, olha, se eu não passar pelo menos 2 horas orando em línguas, é complicado. Hoje mesmo eu passei o dia sempre constantemente em oração em línguas. Né? Sempre estava orando. À tarde passei de manhã fui resolver algumas coisas, mas à tarde passei um bom período orando em línguas. Quando eu oro em línguas,
que eu suba aqui, irmão, é diferente. É diferente. Amém? Completamente diferente a unção, a forma de ensinar, a inspiração, as revelações. Porque eu gastei tempo orando em línguas, falando os mistérios de Deus. E a Bíblia não fala sobre isso? Lá em 1 Coríntios. Esse livrozinho aqui, parece com a Bíblia, não parece? O culto está bem diferente, nós estamos conversando. Parece com a Bíblia? Sabe como é o nome desse livro? Cajado do Pastor. Esse livro aqui, irmão, ele é considerado, depois da Bíblia, o segundo livro. Segundo livro depois da Bíblia. Por quê, pastor? Porque ele é quase a Bíblia, porque é os versículos, um monte de versículo explicando, sabe? Então, um livro muito seguro, os pentecostais usam, né? Assembleia, né? Usam. Interessante, né? Inclusive, pessoas que me criticam gostam desse livro. E eu fui, por curiosidade, eu peguei ele e fui ver sobre batismo no Espírito Santo. Aí, Diego, olha o que eu encontrei. Por que falar em línguas? Em uma interrogação. Rapaz, tudo que eu ensino está no cajado do pastor. Sobre oração em línguas. E ele começa a explicar que é uma evidência inicial de ser cheio do Espírito Santo. É a vontade de Deus para nós. É a forma terapêutica de se limpar e de se libertar. Nos ajuda a aprendermos a confiar em Deus mais completamente. É uma liberação de emoções positivas. É uma oportunidade de darmos graças a Deus adequadamente. Capacita-nos a orarmos no Espírito. É uma fonte de descanso e refrigério. É um ministério de louvor e de adoração a Deus. Cantando no Espírito, uma forma bíblica de manter a plenitude do Espírito. Plenitude é ser cheio do Espírito, manter-se cheio do Espírito. Amém? E daí por diante, irmão. E por isso que eu trouxe ele, eu digo, meu Deus, até no cajado do pastor. Para quem duvida, né? Oi? Foi Raquel que me deu. Cadê Raquel? Está aí? Levanta a mão. Ah, foi tu que me desse, foi? Acertou na veia. Bom demais, viu? Amém, igreja? Você está com desejo de orar em línguas? Dá um glória a Deus. Então, irmão, para quem não orou em línguas, relaxe. Não precisa. Eu me lembro que tem um livrozinho, não sei se tem ali, que tem 7 passos para receber o Espírito Santo. Eu fui o olho mesmo em cima dele. Olha o dedinho aí, mesmo ele. O Espírito Santo que me guiou. 7 passos. 7 passos vitais para receber o Espírito Santo. Nesse livro aqui, quem tem um pouco de dificuldade, medo, não pode ter medo. Deus nunca dá algo ruim, irmão. Tudo que Deus dá é bom. Tudo que se a palavra de Deus diz, fala sobre o Espírito Santo e sobre nos dar o Espírito Santo, então, irmão, não é ruim. Ele não vai dar ruim. Porque tem pessoa que diz, é porque eu vejo às vezes a pessoa se tremendo na igreja e tal. Eu tenho medo. Como é que você pode ter medo de Deus? Será que Ele vai te dar alguma coisa ruim? Eu tenho medo de cair. Não se preocupe, você não vai cair, não. Se tiver, porque Deus, o Espírito respeita, irmão. O Espírito Santo vai te respeitar. Amém? Ele vai respeitar pessoas que têm receio. Não se preocupa. Para orar em línguas, você precisa relaxar. Porque assim, o fato como é que eu oro em línguas? A primeira experiência você tem que estar tranquilo. Né? Acontece, às vezes, de algumas pessoas receberem uma porção muito grande da unção e elas ficam tão na unção assim que elas liberam com mais facilidade. Amém? Mas depois que elas liberaram, uma vez que elas liberaram aqui na igreja, elas devem praticar diariamente. Esse é o problema de muitas pessoas que recebem aqui, oram debaixo da unção, mas não praticam diariamente. Como diariamente?
Olha que ferramenta poderosa. Imagina que você trabalha lavando o carro. Você está lá lavando o carro com a mangueira. Me dá aquele pedestal lá, David. Você está lá com o jato de tinta. E você não tem tempo de ficar em oração. Tem um versículo na Bíblia que nos manda orarmos constantemente. Vamos ler esse versículo aqui, ó. Efésio, deixa eu ver se é Efésio. Abra aí, David, Efésio 6, versículo 18. Deixa eu ver se é esse aqui. Se não for esse, nós muda aqui. Amém? Vamos ler aí, deixa eu ver aqui. Vamos ler, pode ler esse mesmo. Todo mundo, já? Para. Orando em todo tempo no... Quando a Bíblia diz orando no Espírito, está falando da oração em línguas. Amém? É a oração do Espírito, porque é o Espírito humano. Amém? A oração vem de dentro do seu Espírito. E a Bíblia nos manda orar em Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todo o tempo. Primeiro, que se você for orar em português em todo o tempo, você não tem capacidade. É verdade ou não é? Vai faltar palavra, não tem o que dizer. Só você ficar repetindo. Aí vem a chamada oração no Espírito, a oração em línguas. Essa habilidade sobrenatural que a mente não trabalha, fica descansando quando você está orando em línguas. Muitas vezes você está orando em línguas, está gravando, tá, David? Muitas vezes você está orando em línguas, pensando no placar do final da Copa. Rapaz, que jogar. Se a mente está flutuando, pensando lá naquele gol de Messi, e você está e o gol de Messi na cabeça. Entendeu? É desse jeito. Por quê? Porque é uma divisão do espírito com a mente. A mente fica livre. Mas o espírito está constantemente trabalhando, orando todo o tempo, vigiando, todo o tempo, vigiando, orando em línguas. Aí eu te pergunto, a oração em línguas orar é bom ou não é? Amém? E quando você ora, que você orando em português não sabe se aquela oração está correta ou não. Porque às vezes será que eu orei corretamente? Será que era para eu ter pedido dessa forma? Será que eu acertei a oração? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ora em línguas, ela é 100% correta. Olha, irmão, a oração em línguas é tão importante que ela nos tira do egoísmo. Porque quando nós oramos em português, a gente só quer orar por pai, por mãe, por os filhos, né? Pelas suas finanças. Primeiro é você, depois é os outros. Irmão, não seja hipócrita não. Quando é para orar para os outros, dá uma preguiça. É ou não é, igreja? Às vezes nós temos aquela influência e a gente ora com amor, com misericórdia mesmo. Mas tem hora que dá preguiça. Agora, quando você está orando em línguas, você não sabe, a mente não sabe, mas acaba o egoísmo, porque quando você está orando em línguas, você está cumprindo o papel do intercessor, intercedendo por almas, por vidas, pessoas próximas a gente que às vezes está à beira da morte. Sai o egoísmo, entendeu? Imagina você dizer assim, Senhor, ajude-me a orar em línguas, por essa causa que eu não sei orar. Aquela pessoa te pede oração, e você não sabe como orar por aquele problema daquela pessoa. Você sabe que, como é que eu faço? Que aquela pessoa ela é muito teimosa, e eu sei que ela não merece que eu peça isso para ela, porque ela é teimosa, ela não quer se converter, eu já falei tanto, o que eu faço, Senhor? Como é que eu oro? Já sei, Espírito Santo, me ajude a orar. Coloque as palavras necessárias, que ore a oração certa pela vida daquela pessoa. E você tira ali 10 minutos do seu dia, não é?
Às vezes no trabalho, olha que interessante, no trabalho, lavando lá o carro, ó, a mangueirinha, ó, e você pensando naquela abençoada, né, que não quer se converter, e você está lá lavando o carro e pensando e diz, Senhor, eu não tenho palavra para orar não, porque ele é teimoso demais, bem baixinho, você e Deus. Aí você começa lavando o carro e irmão, pode ter certeza, irmão, e confiar que Deus está trabalhando por meio dessa oração da forma correta para alcançar aquela vida. Isso é dependência do Espírito, é dependência de Deus, amém? É dependência. Às vezes, irmão, a nossa mente ela é muito limitada. Somos muito limitados racionalmente, não conseguimos discernir algumas coisas, fazer algumas coisas. Aí é onde entra essa ferramenta que não tem nada a ver com as emoções, com a mente. Amém? É uma linguagem criada no seu interior, expressada pelos seus lábios. Olha para seu irmão e diga, porque quem ora é você. O Espírito capacita e você é que ora. Amém? Irmão, olha, eu não sei se você já viu falar em Pastor Célio. Quem já viu falar em Pastor Célio? Pastor Célio, irmão, ele é presidente do Sal da Terra. Sal da Terra é um ministério grande que está alcançando aí o Brasil e outros lugares. Amém? Pastor Célio, ele conheceu David Robertson, que foi um dos homens de Deus que trouxe avivamento sobre oração em línguas para o Brasil. É sensacional David Robertson, muito usado por Deus nessa área. E Pastor Célio começou, ele era um matuto. Sabe o que é um matuto? Um matuto que não sabia de nada, vivia no Amazonas, lá no Pantanal, lá, tentando pescar um peixe para ganhar, para poder manter a família, irmão. Um matuto mesmo. Ele conheceu David Robertson numa conferência ensinando sobre oração em línguas. E ele se interessou, ele disse, eu quero esse negócio de oração em línguas. Olha que interessante, ele se interessou. O pastor, ele disse, foi até o pastor e disse, eu quero o batismo do Espírito Santo, ore por mim. Olha que fé, irmão, olha que fé. Agora, eu estou falando de um cara que o ministério dele está alcançando o Brasil e outros países, irmão. Isso não pode ser natural, isso é sobrenatural. Existe um poder de Deus para fazer isso acontecer. Aí está lá o pastor Célio, um matutão das brenhas lá do Amazonas, chegando assim, olha, impõe a mão aqui, eu quero receber o batismo do Espírito Santo. E lá vai o pastor, impõe a mão para ele receber o batismo do Espírito Santo. Não acontece nada. Não saiu nada, nem poder, nem unção. Um negócio seco. Sabe o que é um negócio seco? Sem nem uma rupizinha no cabelinho. Que às vezes a unção nós não se arrupeia, né? O cabelinho se arrupeia. Aí botou a mão. Aí o pastor disse assim, abra a boca e ore, rapaz, em língua. Aí ele disse, mas como? Aí ele disse, qualquer jeito aí, ora aí. Irmão, olha, na ignorância, sem entendimento, ele começou, aí o pastor disse, deixa jeito, vai. E ele acreditou, irmão. Porque a fé é uma coisa sensacional, irmão. Ele foi para casa fazendo lá. Ninguém tinha dito a ele que ele podia orar baixinho. Porque se alguém tivesse dito, você pode orar no meio do povo. Tu não ora alto, não. No meio do povo, tu ora baixinho. Aí ninguém disse a ele. Aí ele saía lá no Amazonas, no meio da rua. Lá. E o povo dizendo que ele estava achando que ele estava doido. Acredito, né? Porque falando lá alto. Coitado, passava o dia todinho para ver se pescava um peixe para comer. Aí lá vai ele, com o poder de Deus, para a beira do lago, sua iscazinha, orando em línguas, e os peixes vindo. Peixe, toma peixe. Porque
Quando você entra no sobrenatural, meu irmão, Deus... Olha para seu irmão, topa nele e diga, quando você entrar no sobrenatural, balança ele, balança. Diga, Deus vai te alcançar, meu irmão. Sabe aqueles doces que você faz, orando em língua? Vai ser o melhor doce da cidade. Amém? Na ignorância dele. Irmão, pastor Célio, ele orou e um morto ressuscitou. Olha o nível que ele já está. Se não me engano, foi um. No começo, o cara passa de bicicleta na rua, ele endoidou, porque ora em língua fica pirado mesmo, irmão. O cara passando de bicicleta caiu. Pô, quando ele foi para cima do cabo, o cabo tinha quebrado a perna. O osso tinha quebrado, né? Ficou exposto. Pois um homem, lá na ignorância, aprendendo, botou a mão e ordenou, volte em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O homem foi curado instantaneamente. Aí eu posso dizer que um negócio desse não funciona? Vá lá no Mato Grosso. Quase que eu me liguei com o Sal da Terra. Graças a Deus que eu não me liguei, porque o Senhor queria que eu me ligasse com o verbo. Mas eu ia me ligar, eu ia conhecer o pastor Célio. Estava bem encaminhado para ir para lá, receber a imposição de mão dele. Mas estou no ministério muito abençoado. E tudo isso aconteceu por conta da oração em línguas. Olha, irmão, o que é que a Bíblia diz? Preste atenção. Coloca aí para mim, Atos 19, versículo 1, do 1 ao 7. Atos 19, do 1 ao 7. Quero que você leia comigo. Viu? Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver aqui, viu, David? Coloque primeiro Lucas 11, 9, 13. Você vai se sentir bem à vontade para orar em línguas, irmão. Como eu disse nesse livro, irmão Hegel, ele cita de pessoas que vão para frente, às vezes, para receber imposição de mão para orar. Receber o batismo do Espírito Santo e passar a orar em línguas pela primeira vez. E ele cita que às vezes as pessoas agoneiam aquelas pessoas que estão lá na frente e uns ficam dizendo, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Vai, tu consegue. Aí o cabo fica tenso, morrendo de medo. Não é assim que acontece. E às vezes o cabo começa, glória a Deus, glória, 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 começa a enrolar a língua. De tanto glória a Deus que dá. Fui batizado, ele enrolou a língua. Tem que ser uma coisa bem tranquila, irmão. Você pode receber o Espírito Santo até na mansidão, no seu lugarzinho aí. Você pode crer. A Bíblia diz, outro texto aqui, o que eu mandei, segura esse também aí, viu? Mas olha que interessante. Esse Atos 19, 1. Versículo do 1. Coloca aí, versículo do 1. Já está? Lê junto comigo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, é RA não? Eu não sei se é RA. Vamos ler aqui, por a tela aqui, ó. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Diga, eu sou um discípulo. Até o 7, vamos lá. Perguntou-lhes, Paulo, isso é Paulo perguntando, recebeste, porventura, o Espírito Santo quando creste? Amém, igreja? Amém. O que eu preciso para receber o Espírito Santo? Olha para seu irmão e diga, é simples. Olha,
Só precisa crer. Recebeste quando creste, só precisa. Se eu chegar para Tiago e disser, Tiago está sentindo uma dor na perna. E pelo Espírito eu dissesse, Tiago, você está curado. Você crê? Aí ele dissesse, eu creio, então posso. Se levanta aí se levanta. Aí Tiago pode andar mancando mesmo, mancando. Agora, vem cá. A dor continua, ele ainda continua mancando. E eu perguntasse, mas você foi curado? Por quê? Porque ele creu. Os sintomas permanecem, mas ele creu. Escute bem, os sintomas permanecem, mas ele creu. Eu vou repetir. Os sintomas permanecem, mas ele creu. Quem é mais forte? Os sintomas da perna ou a fé que está no coração dele? A fé. Automaticamente, pode sentar, Tiago, a fé dele produzirá o resultado mais tarde na perna que estava doente. Quem está entendendo? Porque ele creu. Recebeste o Espírito Santo quando creste. Você vem para frente e digo, eu creio e recebo. Talvez seu cabelo não arrupeie. Talvez você não sinta nada. Talvez você fez só lá. E foi para casa. Mas creu. E a sua crença manifestará o poder de Deus sobre a sua vida. Foi isso que aconteceu. Recebeste quando creste. Ao que lhe responderam. Pelo contrário, nem ouvimos que existia o Espírito Santo, porque eles não tinham ouvido falar que existia o Espírito Santo. Eles só tinham ouvido falar do batismo nas águas. João batizou a gente com as águas. Agora esse negócio do Espírito Santo, eu não vi não. Existe isso, é? Versículo 3. Estou só parafraseando para você entender. Aí no 3 diz, então Paulo perguntou, em que pois fosse batizado? Responderam, no batismo de João. O batismo de João era o batismo nas águas, mergulhando. Bluf. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus, igreja. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, que é o das águas, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo seguinte. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo seguinte. Presta atenção. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Creia, menos com sensação, sem sensação, com emoção. Quando eu fui para Natal, eu me lembrei. Aí a gente foi andar no bug. Aí o cabo disse assim, você quer com emoção ou sem emoção? Meu filho, com emoção não dá certo não. Ele bota para cima das dunas assim, com tudo. Eu digo, não, deixa sem emoção mesmo. Mas sem emoção eu pude ver e contemplar as paisagens. Com emoção eu contemplava também, seria mais radical, algo bem aventuroso, bem eletrizante. Mas sem emoção eu recebi também. Com emoção ou sem emoção, com energia ou sem energia, você pode receber o Espírito Santo. Quando creste, receba. Amém? Pode deixar o versículo. E eles falavam em línguas. Quem falava não era o Espírito Santo, era eles, porque eles creram. Talvez as primeiras linguagens, como João Paulo disse, seja até na carne. Mas a sua fé será honrada, meu irmão. É impossível Deus não te honrar. Oh, meu Deus, mas se eu pecar contra o Espírito Santo, deixa de ser religioso, abençoado.
Vamos lá, vamos. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Irmão, tem coisa mais gostosa e bonita quando o filhinho da gente está começando a falar. Ele fala certo. Às vezes não dá para entender não. Mas você, se possível, fica passando 1 hora para ver se ele diz aquela mesma palavrinha. Feito uma bestalhada. Vai ficar bestalhado, irmão. Lutando por uma palavra da criança. Aí o tio abestalhado, quando diz, ele falou. Não é assim? Agora raciocina. Quem é Deus? É meu Pai. Olha para seu irmão e diga, é teu Pai. Será que na oração em línguas, pode dizer, mesmo sendo meio um pouquinho troncho, como é que teu Pai vai ficar lá em cima, hein? Ah, glória a Deus! Vai se posicionando no louvor. Deus vai ficar encantado com as suas primeiras palavras, irmão. Assim como Deus ficou encantado com o pastor Célio falando lá, Deus vai ficar encantado com as suas primeiras palavras. Porque não começa 100% perfeito. É algo que vai desenvolvendo. Dia após dia. Dia após dia. Você às vezes começa... Mas eu tô achando que eu estou imitando o pastor. Não tem problema, irmão. Depois virá palavras diferentes. E você vai fluindo. Pode tocar, viu, Anderson? Você vai dependendo do Espírito Santo. Você vai deixando ele ir, fazendo. E você vai percebendo mudança na sua vida. A melhor forma de guardar a nossa... Irmão, se tem uma coisa que nós temos errado, falhado e pecado, é na língua. Quantas bobagens a gente não fala. Quantas besteiras a gente não fala. Às vezes fofoca, se arrepende, diz uma bobagem. Não é assim que acontece? Irmão, a única forma que você vai conseguir... Pode tocar, viu? A única forma que você vai começar a conseguir a controlar a sua língua é quando você passar a praticar os mistérios de Deus, orando em outras línguas. Que você começar todos os dias, acordar cedinho, ora em português. Pai, eu te louvo por este dia, este é o dia que o Senhor criou para mim. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado por esse trabalho abençoado. Obrigado pelo meu patrão, ele é uma bênção do Senhor e tal. E você fala, obrigado pelos recursos, Pai, obrigado. E você começa, agora eu vou orar em língua. E você vai diariamente. E você vai para o trabalho, às vezes esquece, eita, parei de orar em língua. Aí depois você começa a orar, aí sua mente se distrai de novo. Aí você começa, já tem um louvor aí, já no coração, já tem um louvor. Aí sua mente se distrai e depois você para de orar em língua de novo porque você esqueceu. Aí você começa aí depois o Espírito Santo lembra e você e assim todos os dias. Hoje é assim, amanhã é assim. Vai ter dia que você vai orar menos, vai dar um esfriamento, porque o diabo sabe que o poder que tem essa oração, e ele vai tentar criar situações para apagar a oração em línguas de você. Irmão, quando você ora em línguas, você espanta demônios, e você todo dia esqueceu. Você está na sua caminhada ali, pensando em Deus, meditando na sua palavra, e você baixinho ali naquele lugar, você vai começando a ter domínio sobre a sua língua, você vai começando a não querer falar mais mal da vida de ninguém, você vai começando a ter mais fé, mais convicção nas coisas do Senhor, na palavra. Você vai começar a abrir a Bíblia vai ficar clara para você, você vai entender a Bíblia melhor, você vai ler a Bíblia, você vai dizer, meu Deus, quantas vezes eu passei por esse capítulo, eu nunca entendi isso. O Espírito Santo começa a se revelar para você, porque você começa a estar em contato com Deus por meio da oração em línguas constantemente,
dia após dia, noite após noite. Às vezes você vai se deitar, o sono desapareceu e você fica lá deitado. Tá bom, eu estou sem sono, mas eu vou ficar orando em língua. E você orando baixinho para não incomodar as outras pessoas. Você fica lá, e de repente o sono chega e você dorme a noite todinha. Você tem revelações, você tem sonhos. Deus te mostra o futuro. Deus vai te mostrando coisas vão acontecendo, porque é uma conexão sobrenatural. Levante a mão e dá um glória a Deus. Fique de pé. Levante as suas mãos e comece a fluir nesse dom. Existe outro texto bíblico que a Bíblia pode ir orando baixinho, não tem problema, em línguas. Existe outro texto bíblico que diz assim: se você, como filho, se o filho pedir ao pai um pão, será que o pai vai dar uma serpente ou um escorpião, alguma coisa desse tipo? Claro que não, porque o pai nunca vai dar uma coisa ruim para o filho. Lucas 11, meu Paulo está anotado aqui. Mas se você pedir o Espírito Santo, será que Deus daria a você um demônio? Jamais. 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 Talvez você nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida, porque essa promessa é para quem aceitou Jesus no seu coração. Aí, aceite Ele agora. Receba Ele agora. Diga para Ele ser Senhor na sua vida. Diga que recebe Ele como Senhor. Peça para Ele transformar a sua vida. Peça para Ele fazer uma mudança em você. Aceite Ele, receba. Agora levante as mãos, bem tranquilamente, com os olhos fechados. Olha para cima com os olhos fechados, olhando como se fosse, imaginando o trono da graça, o trono de Deus. Aleluia. E diga essas palavras: Senhor Deus, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Faça morada no meu espírito. E a partir de agora, eu quero receber o seu Espírito Santo. Eu acredito que Ele virá sobre mim essa noite. E a minha vida nunca mais será a mesma. Eu serei impactado, serei transformado com a presença gloriosa do Espírito Santo. Eu vou desejar as coisas de Deus mais e mais. Diga: Senhor, pela fé na sua palavra, agora eu recebo o Espírito Santo em nome de Jesus. Fique com as mãos levantadas, todo mundo, mesmo quem já recebeu, fique. Todo mundo, diga: eu recebo. Todo mundo, você já recebeu, recebe uma experiência nova. Todo mundo, diga: eu recebo o Espírito Santo, pela fé. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba algo do céu. Seja cheio nessa noite. Agora. Você que ora em línguas, intensifica a oração nessa noite. Agora! Receba! Receba agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, recalabababas. Que vai te ajudar é o Espírito Santo, viu? Lembre-se disso. Se você for uma pessoa seca, você vai viver no raso. Se
você é uma pessoa que não consegue se entregar ao Espírito Santo, você sempre vai viver no raso, nunca vai mergulhar em águas profundas, nunca vai provar o que eu estou falando. Você precisa mergulhar, você precisa se entregar mais. Não para de orar não, vai. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enche. Confirme a pregação do Evangelho. Confirme o que foi falado aqui essa noite. Aqueles que nunca falaram sejam tocados, Pai, pelo Teu Espírito. Aqueles que já falam sejam renovados. Novas experiências podem fluir, Senhor. Línguas também com interpretações. Vai fluindo, bem tranquilo, vai fluindo, bem tranquilo, vai fluindo, flua bem tranquilo, flua, não precisa ter medo, vá fluindo. Oh Senhor, destrava a mente daqueles que ainda estão com a mente travada, Senhor. Destrava, Espírito Santo. Eu repreendo esse travamento em nome de Jesus. Se trava na mente, essa indecisão, essas dúvidas. Eu repreendo o espírito de incredulidade. Esse espírito de incredulidade eu repreendo em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Renova, renova. Chombrianda labre condere celebra mandoro sorombra bababa. Umbriala maracara bababa mandoro sorobre ble bababa. Você vê como é bem interessante. Eu já recebi, tem muitos anos que eu pratico a oração em línguas e eu tenho um controle quando começar, quando parar. Eu oro com os olhos abertos. Olha que interessante, é porque as coisas de Deus tudo é consciente. Temos a consciência. Muito bonito. Às vezes o Espírito Santo vem com uma unção diferenciada sobre a vida de alguém. Uma operação de dons, linguagens sobrenaturais, línguas com interpretações. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Abacate que pro fruba da dagaça pra baixo. Obrigado. Se alguém receber alguma interpretação em línguas, pode falar, viu? Às vezes alguém recebe a interpretação também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vou finalizar só com esses versículos bíblicos aqui. Quando eles receberam, Atos capítulo 2, versículo do 1 e 4. Pode sentar um pouquinho, senta um pouquinho. Quando os discípulos, estou finalizando, pode deixar a gravação, tá? A gravação. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo pela primeira vez, que ele foi derramado, lá naquele cenáculo, deu início ali, né, a essa promessa, batismo do Espírito Santo e oração em línguas. Atos 2, versículo do 1 ao 4, eu vou terminar com esses quatro versículos, do 1 ao 4. A Bíblia diz que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Dia de Pentecostes era uma festa que tinha na época. Os discípulos estavam no mesmo lugar. A Bíblia diz no versículo 2 que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, línguas como de fogo, línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Se você em casa ler Atos 2 e continuar lendo, vocês vão perceber, e a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam lá, quando eles saíram para fora do cenáculo, começaram a olhar para eles, porque era época de festa. Imagina uma época de festa junina, aqui, multidão, São Pedro. De repente tem um grupo de pessoas e um prédio ali no centro, reunido orando, buscando a Deus. E a unção vem e eles ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas. E de repente eles saem para fora do prédio e eles continuam falando em língua. E as pessoas da festa começam a olhar, ver aquele alvoroço e olhar aquilo. E a Bíblia diz que eles ficaram como se tivessem bêbados. Olha, tremendo, né? Eles ficaram como se tivessem bêbados. Na verdade, eles estavam embriagados do Espírito Santo. Eles ficaram lá como se estivessem embriagados e as pessoas admiradas. Porque muitas vezes a unção é tão grande que nós ficamos como se estivessem embriagados. Amém, igreja? Quem foi abençoado aí? Quem orou em línguas? Quem vai praticar oração em línguas? Ainda tem mais uma série, viu? Eu ainda não entrei em 1 Coríntios capítulo 14 não, viu? Eu ainda vou entrar em 1 Coríntios 14, que fala sobre oração em língua e profecia. Pode. Leva lá. Pode segurar o microfone todo.
quero falar para todas as igrejas, quando eu estava aqui orando, quando eu estava aqui cheia do Espírito Santo, Deus me mostrou grandes coisas aqui neste lugar. Foi tremendo, gente, o que Deus mostrou. Oh, meu Deus, eu estou pequena na tua presença, tu tão grande na minha vida. Aleluia. O que foi, irmã, que Deus mostrou? Conta bem. Deus mostrou um grande fogo aqui espalhado no meio da igreja. Era aquelas bolas de fogo maretando, bem azulzinha. E no irmão Bruno, Deus mostrou derramando. No irmão Bruno. Tá com sorte, viu? Foi aí no irmão Bruno, Deus mostrou aí muito fogo no irmão Bruno. Deus está entregando uma bênção, viu, irmão Bruno? Não sei o que é, mas Deus sabe, viu? Amém? Foi isso que Deus me mostrou. Dá um glória a Deus. Benção, né? Irmão, se você não orou em línguas hoje, não se preocupa não. Continua buscando que você vai chegar lá. Amém? Tiago vai finalizar aqui o culto. Amém, irmãos? Antes do pastor Diego